Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Queridos, quero compartilhar um texto do profeta Oséias, no capítulo 4, verso de número 6. O texto diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, esse texto é um texto que fala da responsabilidade dos sacerdotes, ou seja, dos guias espirituais, e da responsabilidade dos fiéis que ouvem os seus guias. E o texto mostra que os sacerdotes estavam sendo infiéis para com Deus. E assim, sendo infiéis, não estavam ensinando o que era para ser ensinado. Então, quando você começa a olhar o capítulo 4, verso 1, ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então você vê, se os sacerdotes não ensinam a palavra de Deus, o povo está propenso a andar somente naquilo que é errado. Porém, a responsabilidade da sociedade ou do povo, ou a nossa responsabilidade, é de conhecer a palavra de Deus. E esta palavra do profeta Oséias, ela vai de encontro a essas duas responsabilidades, do sacerdote de não ensinar e do povo de não conhecer. E aqui, no verso de número 6, ele mostra mais a responsabilidade nossa de não conhecer a palavra de Deus, de não conhecer verdadeiramente a Deus. E como que fica isso? Aqui diz assim: o meu povo, verso 6, o meu povo está sendo destruído. Por quê? Por que as pessoas estão sendo destruídas? Porque a nação, o povo de Deus está sendo destruído. Por que muitas das vezes nós caímos no pecado e estamos caminhando gradativamente para nos distanciar de Deus? Por falta de conhecimento. Conhecer o quê? Conhecer a palavra. Conhecer a verdade de Deus, conhecer os caminhos de Deus, conhecer a oferta que Deus faz a nós a cada dia. Desde o Velho Testamento até a vinda de Cristo Jesus, e depois da vinda de Jesus, nos escritos de Paulo, nos escritos de Pedro, de Tiago, de João, nós vamos ver que Deus está nos convidando a caminhar de acordo com a vontade dele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai ao Senhor e vivei. Eis que te ofereço a vida e a morte. Deus fala: escolhe, pois, a vida. Então falta conhecimento do povo de Deus, das promessas de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus. É por isso que muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas. Escolhemos
ser maus, escolhemos entrar na vida da violência, na vida da prostituição, do mentir, do perjurar, de tantas coisas erradas, de falar mal dos outros. Então, queridos, nós fazemos escolhas erradas porque falta conhecimento da palavra do Senhor. Mas também o texto vai mais longe. Além de não conhecer, falta também a verdade. Eu gosto muito de João 8,32, e já falei aqui, quero retornar de novo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que saber o que é a verdade. A verdade da palavra de Deus é Jesus Cristo. E isso está lá em João capítulo 14, verso 6. E conhecereis a Cristo Jesus, e Cristo Jesus vai nos libertar. Nos libertar do quê? Da falta do conhecimento, vai nos libertar do pecado, vai nos libertar da consequência do pecado, que é a morte, vai nos libertar dos caminhos maus, das pessoas erradas, para trilhar no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. Então nós temos que conhecer a verdade. E por que nós somos destruídos? Porque nós não conhecemos a verdade. Primeiro, nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos as promessas de Deus para a nossa vida. E segundo, nós não conhecemos a verdade. Ou seja, nós não conhecemos o Filho de Deus que veio para morrer no nosso lugar, para nos tirar do pecado. Esta é a verdade de Deus para a nossa vida. Só que nós rejeitamos a verdade. Achamos que nós somos santos demais, somos puros demais. Queremos viver no pecado e queremos agradar a Deus. Jesus mesmo diz isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Vai amar um e desprezar o outro. Nós não temos condições de amar duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu quero viver para Deus, eu tenho que conhecer a verdade. E a verdade sem Deus é que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A verdade com Deus é que somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele é a verdade verdadeira, que nos conduz à presença do Pai. Então nós somos destruídos porque falta conhecimento de Deus, falta conhecimento da palavra de Deus, falta conhecimento das promessas de Deus, falta também conhecimento da verdade, ou seja, falta conhecimento de Cristo Jesus, a verdade que liberta. E a terceira coisa, falta intimidade com Deus. Aqui diz que assim como os sacerdotes esquecem de Deus e da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Se nós não temos intimidade com Deus, Deus não vai ter intimidade conosco. Se nós não buscamos a Deus em oração, em jejum, em meditação da palavra de Deus, nós não temos comunhão com Ele. E se nós não temos comunhão com Ele, Ele não vai ter comunhão conosco. É a realidade. Então nós precisamos de uma vida que tenha intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que conhecer as promessas de Deus. E para ter intimidade com Deus, eu tenho que conhecer a Cristo Jesus, a verdade que liberta. E para ter intimidade com Deus, eu tenho que negar a mim mesmo e seguir a Cristo para ter vida, para ter esperança, para ter a certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores. É por isso, queridos, que a palavra de Deus aponta para um único caminho, aponta para uma única verdade, aponta para o único que tem a vida eterna para nos dar. E esse caminho, e esta verdade, e esta vida eterna está em Cristo Jesus, a verdade de Deus.
E para termos intimidade com Deus, eu tenho que ter intimidade com Cristo. Eu tenho que ter Ele na minha vida. Por isso, irmãos, se você quer que a sua família seja uma bênção, se você quer que a sua vida seja uma bênção, conheça a Deus. Conheça a palavra de Deus. Conheça as promessas de Deus para a sua vida. Conheça a verdade, viva a verdade. E a verdade é Cristo Jesus, que nos liberta do pecado e da morte, que é a consequência do pecado. E assim você vai ter intimidade com Deus, comunhão com Ele, amando-o de todo o coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Que Deus nos abençoe, queridos, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, nós precisamos conhecer a Ti. O Senhor se revela de várias maneiras, através da criação, através das Escrituras, através do Teu Filho Jesus Cristo que veio para morrer naquela cruz para nos salvar. Ele é a Tua verdade e é a nossa verdade que nos liberta do pecado e da consequência do pecado, que é a morte. Aplica esta verdade, ó Pai, em cada família, em cada coração, para não sermos destruídos, para não continuarmos mortos em nossos delitos e pecados, para vivermos uma comunhão íntima e profunda com o Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai, hoje e sempre, e para todos sempre. Precisamos de ter o alvo, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, para termos esperança. E esta é a esperança, que quem crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Ó Deus maravilhoso, coloca a tua mão sobre todos os enfermos, curando, libertando, tirando toda a dor, todo o sofrimento, mas seja conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abre as portas para os desempregados, ó Pai, para ter o sustento de cada dia. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.